Bom dia ou boa noite. Quando nós estudamos os processos microevolutivos, nós vimos que as populações ao longo das gerações se modificam de acordo com alguns processos bastante bem conhecidos e que são bem quantificáveis. Nós temos a mutação e a recombinação que produz a variabilidade genética, existe a seleção natural e a deriva genética que agem nessas populações conforme o tamanho delas, e assim por diante. A questão que fica é: será que existem processos semelhantes que atuam durante a macroevolução, que é a evolução que existe e que é responsável pela diversificação dos grandes grupos de vida na Terra? Então a gente irá responder, ou tentar responder, essas questões. Na época que a teoria sintética da evolução estava sendo elaborada, houve a participação muito influente de um paleontólogo, George Gaylord Simpson, que estabeleceu praticamente todas as bases do pensamento macroevolutivo da época. A ideia principal dele é de que toda a macroevolução, ou seja, toda a grande diversificação que acontece, que gera os grandes grupos que nós podemos observar dentro da biodiversidade, todos eles são resultado de um acúmulo de pequenas modificações que acontecem de acordo com aqueles processos microevolutivos que nós já mencionamos. Essa é uma figura adaptada de uma figura do livro do Simpson, de 1944, Tempo and Mode in Evolution, que é considerado como o paradigma do pensamento evolutivo por parte dos paleontólogos na época da construção da teoria sintética da evolução. Nessa figura temos, à medida que o tempo passa, populações que vão se diferenciando em sua média, mas mostrando grande superposição com as populações das gerações anteriores, mas que, com modificações lentas e graduais ao longo do tempo, levam a grandes modificações de natureza morfológica, o que produziria a macroevolução, certo? Esse termo gradualismo filético não é usado por Simpson, isso daí foi falado depois como uma forma de criticar esse tipo de pensamento que foi feito mais tarde. Entretanto, Simpson estava muito atento para o fato de que o ritmo de evolução nunca foi constante. Existiam linhagens cuja diversificação era muito lenta, tinham linhagens que quase não se modificavam por centenas de milhões de anos, e tinham linhagens que se diversificavam de uma forma extremamente rápida, como no caso das irradiações adaptativas. Para isso, Simpson denominou de evolução quântica, lembrando que na época a palavra quântico estava na moda por causa das grandes descobertas que tinham sido feitas no ramo da física. Mesmo sendo considerado como um fenômeno muito rápido, aquilo que o Simpson chamou de evolução quântica, tinha um tanto de gradação entre uma geração para outra, porque ele estava realmente concentrado em fazer uma compatibilização com a teoria microevolutiva, em franco desenvolvimento da época, com aquilo que se observava no registro dos fósseis. Como nós já vimos anteriormente, existia uma teoria alternativa para a macroevolução, era a teoria do Goldschmidt, em que você teria a macroevolução, as grandes modificações evolutivas, poderiam ser resultado de aquilo que ele chamava de macromutações. São mutações que alteram profundamente o plano geral do corpo, tal como aquelas que a gente já estudou, como as mutações homeóticas. Mas as ideias de Richard Goldschmidt elas não foram
muito bem incorporadas dentro da teoria sintética da evolução. Até 1972 existia a ideia geral de que realmente a macroevolução seria o acúmulo de microevolução. Em 1972, então, esses dois pesquisadores, Stephen Jay Gould e Niles Eldredge, resolveram publicar um artigo em que afrontavam essa ideia de que a macroevolução seria o simples acúmulo de microevolução. Eles propuseram a teoria do equilíbrio intermitente, que eles chamaram de punctuated equilibrium em inglês. Era uma teoria segundo a qual, durante a maior parte do tempo, as populações não se modificariam significativamente. Mas, de tempos em tempos, haveria grandes modificações concentradas no curto espaço de tempo. Que seriam essas mudanças repentinas nos equilíbrios que existiam nas populações? Nessa figura está representada a forma como que a evolução era vista antes, de acordo com aquilo que eles chamavam de gradualismo filético, com aquilo que eles estavam propondo. No caso do lado esquerdo, que era a visão mais antiga, toda a evolução seria gradual. Naquilo que eles propunham, a evolução seria muito concentrada em curtos espaços de tempo em que depois não haveria nada, não haveria grandes modificações observáveis, de acordo com o que eles diziam que representava o registro fóssil. Essa discussão, que começou a se intensificar nessa época, dizia respeito muito mais ao padrão, ou seja, à maneira como qual a evolução aconteceria da forma que era vista no registro fóssil. Não dizia muita coisa a respeito de quais processos estavam acontecendo naqueles curtos espaços de tempo onde haveria as grandes modificações. Um ponto bastante importante é que a maneira como a qual um paleontólogo enxerga o tempo é muito diferente da maneira como a qual um neontólogo, aquele que estuda a fauna e a flora atuais, enxergam o tempo. Algumas gerações é um tempo muito curto, para todo mundo, né? Mas, por exemplo, se você fala em 10 mil gerações, isso, de acordo com o tempo geológico, é um espaço de tempo muito curto, um período de tempo muito curto, em relação àquilo que um geneticista de populações verifica, que para ele 10 mil gerações é um tempo bastante apreciável. Há algumas hipóteses sobre processos que aconteceriam no nível macroevolutivo foram lançadas. Uma dessas hipóteses é a chamada hipótese da Rainha Vermelha. Num livro de Lewis Carroll sobre as aventuras de Alice, chamado Alice através do Espelho, existe uma situação na qual a Rainha de Copas, ou a Rainha Vermelha, fala para Alice: corra, corra, corra. E Alice pergunta: mas por que nós estamos correndo tanto? Nós estamos correndo tanto para ficar no mesmo lugar. Então, isso colocado dentro da evolução tem o seguinte significado: como você tem espécies que evoluem o tempo todo, aquelas espécies que têm relações com as outras precisam também continuamente ficar se modificando numa corrida sem fim. Quer dizer, para evitar a extinção, as espécies todas têm que evoluir o tempo todo. Agora, isso daí certamente não implica somente a questão morfológica, existe toda uma série de adaptações que são necessárias de natureza bioquímica, fisiológica, comportamental, etc., que precisam evoluir o tempo todo. A ideia da Rainha Vermelha, ou Rainha de Copas, é de Lee Van Valen, um biólogo evolutivo norte-americano,
que teve essa ideia baseado em observações que ele fazia do registro fóssil a respeito daquilo que existia em termos de constância da extinção das espécies. Era algo que ele podia verificar e quantificar. Nesse gráfico retirado do artigo de Van Valen, nós mostramos a probabilidade de extinção ao longo do tempo. Quer dizer, quanto menor é a duração de um determinado táxon, que nesse caso são diequinoides, que são os pepinos do mar e bolachas da praia, à medida que o tempo passa, diminui a probabilidade de sobrevivência. Então, existe quase que uma possibilidade constante de extinção de qualquer grupo desses grandes grupos considerados. Uma outra hipótese sobre a existência de um processo que atue no nível macroevolutivo é um processo que seria análogo àquele da seleção natural. Seria o processo de seleção ou ordenação de linhagens, que seria em inglês lineage sorting. Ordenação é uma palavra que não tem o mesmo significado, mas sorting fica um pouco difícil de traduzir. Então, o que haveria é que certos grupos, por compartilhar algumas características, faria com que eles fossem mais ou menos propensos a prosseguir na evolução ou serem extintos. Nesse diagrama aqui está representado a maneira como a qual a seleção de espécies atuaria. Você teria extinção diferencial conforme uma característica morfológica que existe na espécie. Por exemplo, o tamanho. Nesse caso, você teria, ao longo do tempo, até aquela tendência observada de que teria algumas situações em que as espécies tenderiam a aumentar de tamanho. Outro padrão que se observa bastante no registro fóssil é aquele das radiações adaptativas, que significam uma grande diversificação que acontece num espaço de tempo relativamente curto, em que você tem um grupo de organismos que se diversifica rapidamente. Aqui está representado o tempo, mostrando que de 65 milhões de anos atrás até 45 milhões de anos atrás, houve uma grande diversificação dos mamíferos que aconteceu bem depois da extinção dos dinossauros, que é entre o Cretáceo e o Terciário aqui evidenciado. Aqui nós temos outro exemplo que mostra uma radiação adaptativa que foi bastante bem estudada. É aquela radiação dos tentilhões de Galápagos, que ficou famosa por ter sido estudada por Charles Darwin. Então, todas essas espécies desse gênero, chamado Geospiza, se originaram a partir de uma única espécie que teria sido introduzida nesse arquipélago. A partir dessa introdução, à medida que as populações foram aumentando de tamanho e colonizando as outras ilhas, elas teriam, ao longo do tempo, se especializado conforme as características particulares de cada uma das ilhas. As causas dessas radiações adaptativas podem ser agrupadas em duas classes. Na primeira classe, a gente poderia pensar em inovação. Assim que uma espécie consegue, por evolução, seleção natural que seja, uma inovação que permite que ela explore o ambiente de forma mais eficiente que aquelas que existiam anteriormente, elas têm tanto sucesso que começam a se diversificar e se espalhar pelas regiões disponíveis para elas. Outra situação que nós podemos imaginar como possível para causar uma radiação adaptativa é a questão da oportunidade. Suponha que
detecta um grupo de organismos que se torna extinto, como o que aconteceu, por exemplo, no caso dos dinossauros, que isso cause uma oportunidade para que outro grupo, por exemplo, no caso, os mamíferos, que vão chegar e se diversificar rapidamente, explorando aqueles ambientes. Um dos padrões que acontece no registro fóssil é o padrão das grandes extinções, chamadas de extinção em massa, no qual acontece uma grande perda de biodiversidade, né? Essa perda de diversidade não necessariamente é uniforme para toda a vida na Terra. Existem organismos que ficam mais propícios a desaparecerem. Durante muito tempo ficou se discutindo as causas dessas grandes extinções. Elas eram conhecidas desde que praticamente foi inaugurado o campo da paleontologia moderna. Em 1980, houve uma descoberta que causou uma imensa surpresa. Existe um elemento que é extremamente raro na crosta terrestre, mas cuja concentração foi encontrada como muito alta, relativamente, justamente na interface entre o Cretáceo e o Terciário. Isso levava a crer que houve alguma introdução desse elemento de fora da Terra. O candidato mais evidente seria a queda de um meteorito. Aquela anomalia na concentração de irídio, justamente na interface KT entre Cretáceo e Terciário de sedimentos, ela se mostrou geral, ou seja, em vários outros lugares da Terra também se encontrou tal aumento na concentração desse elemento. Mais tarde se verificou que havia uma cratera Chicxulub encontrada no Golfo do México. A ocasião desse impacto teria sido justamente na época em que houve aquele incremento na quantidade de irídio. Então você tinha elementos suficientes para poder concluir que isso teria sido um fator que pelo menos tivesse contribuído com a grande extinção que houve nessa época. Essa descoberta da cratera associada ao incremento de irídio desencadeou uma busca pela causa de outras grandes extinções. Então, análise de dados dessa natureza que estamos apresentando nessa figura, que mostra a existência de crateras de impacto, erupções vulcânicas e outros eventos de natureza geológica terrestres ou fora da Terra, era justamente para pesquisar como que poderia ter se dado essas extinções que continuam sendo, na maior parte delas, ainda um grande mistério. Na década de 1980, houve quem propusesse que esses episódios de extinção maciça seriam periódicos. Isso foi feito através de um método analítico chamado análise de Fourier, que permite verificar periodicidades em certos padrões. Claro que isso daí não se repetiu depois, né, em análises subsequentes, mas gerou uma especulação que houvesse algum elemento extraterrestre em alguma órbita ainda desconhecida que poderia ter causado algumas dessas extinções. A busca de possíveis causas extraterrestres resultou em algumas descobertas. Entre elas, tem essa cratera em Popigai, na Sibéria, que coincide com o fim do Eoceno. Existe uma evidência de uma cratera muito grande na Antártida que poderia ter sido coincidente com o fim do Permiano. Essa cratera é muitas vezes maior que aquela de Chicxulub lá no México, que teria causado o final do Cretáceo. Existem vestígios ainda de um derrame muito grande de lava
que aconteceu justamente no final do Permiano e que se localiza na atual China. O início do período Cambriano é conhecido como uma época em que houve grande diversificação dos organismos multicelulares. Existe a teoria de que a Terra, até um pouco antes desse período, do início do Cambriano, teria sido coberta por uma quantidade muito grande de gelo. É a ideia da Terra como bola de neve. Nessa figura, nós vemos aqui alguns sedimentos onde você tem rochas que teriam sido deslocadas por glaciares que aconteceriam durante essa época. A grande questão da macroevolução poderia ser rearranjada, reformulada da seguinte maneira: se nós estivéssemos presenciando um fenômeno de especiação, ou seja, da formação de uma ou mais espécies a partir de uma espécie ancestral, será que, pelo que está acontecendo durante essa especiação, seria possível dizer que essas duas espécies iriam dar origens a grandes grupos? Voltando à questão inicial dessa aula, a respeito da macroevolução, seria ela simplesmente uma quantidade de microevoluções acumulada ou teria algumas leis diferentes daquelas da microevolução? Ficou claro que você tem aí, nesse caso, além das influências bióticas, aquela lá resultante de competição que existe entre as espécies, mas temos também, que fica bastante claro, as influências abióticas, aquelas que não dizem respeito aos seres vivos somente. Tem influências daquilo que acontece na própria Terra e, inclusive, aquelas causadas por fenômenos fora da Terra. Aqui nessa figura do lado direito, nós temos a divisão formal dada por essa linha horizontal do que separa a microevolução da macroevolução. Tudo aquilo que existe dentro das populações e da espécie é considerado microevolução. Tudo que existe em termos mais pronunciados é considerado microevolução. Então, existe a impressão de que a contribuição de fatores externos ela cresce à medida que você aumenta a escala evolutiva. Os fatores externos, como o clima, a geologia, a própria existência de fenômenos extraterrestres, cresce de importância à medida que você aumenta a escala de tempo. Aqui nós temos um diagrama que representa a mega evolução, ou seja, toda a evolução do planeta que aconteceu nos últimos bilhões de anos, ou seja, desde que a Terra se formou. E nós temos aqui 3 faixas verticais que mostram o ambiente. Existe ambiente biótico, existe o ambiente abiótico, existe ambiente extraterrestre. Antes da vida na Terra, só existiam ambientes abióticos e extraterrestres, que é o que acontece na maioria dos planetas que a gente tem observado. Mas a partir do momento que você tem a participação do ambiente biótico, você tem interações mais complexas. Aquilo que os organismos de um planeta produzem pode influenciar o ambiente abiótico. Isso daí é exemplificado, por exemplo, por oxidação de rochas que jamais poderiam ter acontecido caso não tivesse havido o aparecimento da fotossíntese pelo ambiente biótico, que causou o aumento da quantidade de oxigênio. E assim por diante, você tem outras situações. Claro que os ambientes biótico e abiótico nunca vão ficar totalmente independentes de ambiente extraterrestre, né? Há alguns eventos que podem acontecer no meio extraterrestre
podem influenciar e até mesmo extinguir a vida na Terra. Aqui nós temos um gráfico que mostra a variação que houve nos últimos 600 milhões de anos da concentração de oxigênio, que foi desde cerca de 10% até 30%, ou seja, houve um aumento de até 3 vezes e também diminuições. Uma outra substância que tem chamado bastante atenção com relação à sua modificação ao longo do tempo é o dióxido de carbono, que você tem aí, ao longo dos últimos também 600 milhões de anos, grande quantidade de variação nessa concentração. Às vezes tem alguns negacionistas do efeito estufa que advogam que essa alteração já aconteceu no passado e não teria grande problema se acontecesse agora no futuro, graças às emissões humanas. Agora, a diferença de intensidade da mudança que está acontecendo atualmente é muitíssimo maior do que aquela mudança na quantidade de gás carbônico que ocorreu no passado. Notem que o gráfico está aqui numa escala de tempo de alguns milhares de anos e você tem um acréscimo muito acentuado de gás carbônico em apenas algumas décadas. Isso que torna tão preocupante aquilo que pode acontecer no futuro próximo como consequência dessas alterações tão drásticas. Todos os pesquisadores que se arriscaram a fazer previsões de como que seria o futuro erraram na maior parte das vezes. Então é um exercício bastante arriscado fazer previsões. Entretanto, tudo aquilo que a gente conhecer a respeito do que aconteceu no passado da Terra pode diminuir as possibilidades de previsão para aquilo que acontecerá no futuro, tá? Então, por enquanto é só. Muito obrigado e até a próxima aula.